paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. A paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, né, professor Márcio? Estamos aqui hoje mais uma Amém, vez. Verdade. Estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica, né? E dando aí esse prosseguimento aos estudos desse primeiro trimestre, onde estamos estudando aí o tema A Supremacia das Escrituras Sagradas, né? Estamos nos aprofundando, estudando livros da Bíblia Sagrada, né? Estamos estudando a doutrina, a bibliologia, que trata aí a respeito da nossa Bíblia Sagrada. E hoje vamos aí estudar a lição de número 9, professor Márcio. Exatamente. Estudamos na aula passada, né? A respeito do Pentateuco, né? Sim. A respeito dos Evangelhos, né? E vale destacar, né, que são duas divisões da Bíblia Sagrada, né? Sim. Aliás, a nossa Bíblia é dividida, tem várias divisões, né, professor Márcio? Sim. O Pentateuco, Sim. estudamos semana passada, que é os 5 primeiros livros. Exato. Os Evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? São biográficos, falando Exatamente. da vida de Jesus, tudo que ele fez. Com certeza. Aí temos outras divisões que vamos estudar aí ao longo desse trimestre ainda, que são os livros históricos, Sim. os livros poéticos, que fazem parte lá do Antigo Testamento. Também temos os livros dos profetas maiores, né, professor Márcio? Sim. Profetas menores. Profetas menores. Lá no Novo Testamento nós temos lá o livro de Atos dos Apóstolos, que também é um livro histórico, mas do Novo Testamento. As epístolas. Sim. E o livro de Apocalipse. E nessa divisão, né, professor Márcio, hoje vamos estudar aí duas divisões, que são os livros históricos e os livros poéticos lá do Antigo Testamento. O tema que vamos estudar hoje é As histórias e as poesias falam ao coração. E falam mesmo, né, professor Márcio? Tocam profundo aí o nosso coração, quando nós nos aprofundamos aí nos livros históricos do Antigo Testamento e nos livros de poesias, né, professor Márcio? Nós vemos a provisão de Deus, né? Nunca faltou. Nunca faltou. A misericórdia de Deus nunca faltou. Os livros históricos nos mostram isso. Com certeza. Deus sempre... o povo está com Deus, Deus está com o povo. Sempre. Verdade. As histórias, as poesias, os livros de sabedoria da Bíblia, né, professor Márcio? Elas tocam e falam ao coração do ser humano, né? Que justamente é o lugar mais profundo do ser humano, né? Mais íntimo da pessoa, né? É lá onde se expressam os pensamentos, o desejo, as ações procedem do coração do ser humano. É verdade. E esses livros, meus irmãos, eles tocam profundamente lá no nosso coração, no nosso íntimo, quando você se deixa tocar, né, professor? Exato. Quando você se deixa ser tocado pela palavra de Deus. Por isso que, pela palavra de Deus, traz aí para nós, nos mostra, nos ensina o que nós devemos pensar, o que nós devemos desejar, né, professor? O que nós devemos fazer. Está tudo escrito aqui. Nós precisamos, né, devemos segui-la, obedecê-la, pois através da palavra de Deus, as pessoas se tornam mais sábias, Sim. mais amáveis, né? E isso você vê no dia a dia das pessoas, né? São as ações práticas da vida, né? Então a Bíblia ensina isso. Exatamente. A palavra de Deus traz isso para a gente. E os livros históricos falam muito bem isso. Você vê, por exemplo, pega um livro de Josué. Exato. Vai ver o que aconteceu com o povo de Israel e toda a trajetória. Verdade. Então ali está falando, enquanto eles estavam na presença de Deus, representando o que Deus queria, Deus estava defendendo eles. Eles saíam da presença de Deus, Deus os punia para voltar. Verdade. Deus os aconselhava primeiro, né? Não era assim, mas primeiro tinha um conselho avisando o que ia acontecer. Porque o nosso Deus, Fabiano, ele avisa antes. Verdade. A Bíblia, ela avisa antes o que vai acontecer. Por isso que ela é muito mais atual do que a notícia de amanhã, de depois de amanhã. Ela já avisa lá na frente. Com certeza. Ainda com relação a esses livros históricos, né, que conta a história aí, principalmente do povo de Israel, né, professor Márcio? Com certeza não há nada mais poderoso para educar aí o imaginário do ser humano, né? Sim. Do que boas histórias. É verdade. Né? Boas histórias aí que englobam, né? Que pega ali o imaginário do ser humano ali e ele desenvolve, né? Sim. E a Bíblia está repleta de boas histórias. Com certeza. Principalmente ali quando você vai estudar a respeito da monarquia do povo de Israel, né? O período dos reis de Israel. Tantos erros, tantas falhas, né? Pois nesses livros históricos, e principalmente nessa parte da monarquia de Israel,
nós vemos ali características humanas, né, professor Márcio? Sim. Que são as mesmas características da nossa atualidade. Exatamente. Não tem nada de diferente. Não. Tudo que aconteceu naquele tempo se repete nos nossos dias. A história se repete. Com certeza. Ali nós vamos ver pessoas ali, os livros históricos, pessoas que traem, que são traídas. Sim. Né? As pessoas que têm fé e outras que são incrédulas. Exato. Nós vamos ver pessoas ali que vencem e outras que perdem. Então, como é no nosso dia a dia. É conflito entre as nações. Exatamente. Né? Uma nação conflitando, guerra com a outra. Tudo isso a Bíblia já mostra isso, Exatamente. já traz na sua história. Mas o mais importante, professor Fabiano, é que ela traz também a certeza de que Deus está no controle de tudo. É verdade. Nada saiu do controle de Deus e jamais vai sair. Com certeza. Como nós falamos aí desses problemas, né? Os livros históricos aí realçam, né, as falhas humanas, né, o erro humano, mas também aí dão testemunho da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus. Deus nunca perdeu o controle, né, professor? Não, jamais. Sempre esteve no comando. O propósito de Deus sempre foi cumprido. Sempre. Estudamos, né, no trimestre passado a respeito dos reis de Israel, né, e os planos divinos. O plano de Deus nunca saiu do controle de Deus. Não, jamais. Sempre foi conduzido pela mão forte de Deus. E agora também não vai sair. Não. Tem muita gente entrando em desespero por causa de guerras que estão acontecendo já por sim. aí, mas é porque não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem intimidade com a Bíblia. Porque se tiver, não se surpreende com nada disso. Com certeza. Porque Deus está no controle. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Com certeza. Porque Deus vai permitir que aconteça. Deus vai permitindo, mas o controle final é dele. E o mais interessante ainda, professor Fabiano, é que Deus está no controle de uma nação, mas Ele está no controle da minha vida e da sua vida. É verdade. Deus ele é tanto no controle do coletivo, mas como do individual. Então veja, o mesmo Deus que está cuidando de uma nação, está cuidando do universo, Ele está cuidando de você, em particular. É verdade. Essa é a grandiosidade de Deus. É tão grande Deus maravilhoso, e né? que Ele volta a se olhar para uma pessoa. Exatamente, Ele ouve, né? Sempre está atento, sempre está cuidando aí, né? Isso os livros históricos. Agora já os livros poéticos, né? Que também é o tema da lição que nós vamos ver hoje. Sim. São os livros poéticos e os livros de sabedoria, né? Muita gente fala que é livros de sabedoria porque tocam o coração do ser humano. Sim. As poesias, a sabedoria revelada aqui através das escrituras sagradas, né? Pois elas instruem o ser humano de um modo ali que possa vir agradar a Deus, a viver sabiamente, andar nos caminhos do Senhor. É isso que esses livros nos instruem, né, professor? Exatamente. Provérbios, por exemplo, né? É um livro maravilhoso. Instruções, né? Quantas instruções. É um livro maravilhoso que se lermos e colocarmos em prática o que está escrito ali, vai nos livrar de muitas coisas. Com certeza. Muitas coisas que poderíamos sofrer, mas se pôr em prática o que está escrito em Provérbios, é o suficiente para você já não entrar. Veja, tem um provérbio lá que diz assim: o sábio vê o mal e desvia. O tolo vê o mal e continua andando em direção ao mal. Verdade. Então, veja, esse já é um conselho maravilhoso, né? Você está sabendo que tem uma situação ruim na frente, desvia, não vai para frente, saia. Continua. Isso é um conselho maravilhoso. Não foi sábio se continuar e cair no buraco. É um tolo. Então, nesses livros poéticos, né, professor Márcio, nós encontramos ali as orações de Davi, né? Sim. Quanto aprendizado nas orações de Davi, os conselhos sábios de Salomão no livro de Provérbios, que o professor já comentou, também nas palavras de amor entre o amado e a sua amada, lá no Cânticos de Salomão. Exato. Então são livros maravilhosos, né, que tocam realmente e falam ao nosso coração. A Eclesiastes, né, trazendo a realidade da vida, mostrando que a vida é assim, que nós vamos envelhecer e que vamos morrer, mostrando as vaidades. Verdade. E muitas coisas... Nós entramos em caminhos errados por pura vaidade. Pura vaidade. Então o Eclesiastes vem mostrando isso. O Eclesiastes é um livro que Salomão escreve já na sua velhice, já maduro, já com muita experiência, ele escreve o Eclesiastes. Então ele vai mostrando. E é interessante, né? Eu lembrei do capítulo 12 que diz, ele dá um conselho ali para todos. Ele diz para os jovens, né? Lembra o teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar o dia que você vai ficar velho. E aí você não vai poder fazer aquilo que você queria. Então lembra do teu Criador agora. E quando fala lembrar na Bíblia, professor Fabiano, quer dizer, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Lembrar não é só aqui na mente, é fazer. Não. Quando a Bíblia diz assim, lembrou Deus de Noé,
Não é que Deus tinha esquecido Noé. Deus veio em favor de Noé e pôs o arco para dizer, Noé, agora não vai chover, o mundo não vai acabar com água. Então Deus agiu em favor de Noé e fez aquela aliança, que é o arco-íris que nós temos no céu. Verdade. Então quando fala lembrar, quer dizer faça. Então jovem, faça alguma coisa para o Senhor agora que você pode. Porque virão dias que não vai poder mais. Verdade. Olha que conselho, né? Maravilhoso. É só estar atento a ouvir aí Deus falando aí que realmente toca no coração e você se torna uma pessoa mais sábia. Mais sábia. Essa que é a intenção, né? O texto áureo da nossa lição se encontra lá no Salmo 119, verso 107, que diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aqui, estou aflitíssimo, né? Está falando de aflição, né, professor Márcio? Sim. Aflição, e o sofrimento, as adversidades, as dificuldades fazem parte da vida do ser humano. Sim. Fazem parte da nossa jornada aqui na Terra. Enquanto nossa jornada não acabar, enquanto nós estivermos caminhando aqui na Terra, né, professor Márcio? Nós vamos estar aí com aflições, com sofrimento, com adversidade, Exato. Com dificuldades. Só que ele fala, né? Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Nós temos aqui uma promessa. Exatamente. Temos uma promessa. É segundo a Bíblia, segundo a tua palavra. Exatamente. Então, nessas horas de dificuldade, né, professor Márcio? Que Deus vem e nos vivifica através e segundo a sua palavra. Veja que ele não diz o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Não, ele vai assertivamente de segundo a tua palavra. Vivifica-me. Por quê? Porque é através da palavra que nós vamos nos sentir mais fortalecidos, vamos sentir conforto, né? Que nós encontramos aqui através da palavra de Deus. Exatamente. Esse conforto aí nos momentos de dificuldade, né? Como nós sempre falamos, né, professor Mário? A Bíblia nos traz aqui, é um livro que nos traz conforto e também desconforto, né? O conforto é nesses momentos de dificuldade, né? É a adversidade que você busca ali, um salmo, alguma coisa, e traz um conforto, né? Um conselho, alguma coisa. E desconforto, quando você se bate de frente com o teu pecado aqui, revelado na Bíblia Sagrada. É verdade. E é interessante também que o conforto ele sai das páginas do livro e começa a aparecer na tua vida real. Exato. Né? Se lê a palavra, está ali a promessa, e daqui a pouco as coisas começam a melhorar. Exatamente. É uma situação que você está passando, daqui a pouco vem alguém e te socorre. Esse é o conforto. E no confronto também, o Senhor mostra para nós através da palavra na vida. Exato. Olha, esse que você está fazendo aí não é bom. Para com isso. Tem que mudar. Esse é o confronto que a palavra traz. Que maravilha, né? A nossa verdade prática destaca que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações, né? Então, tanto os livros históricos, né, como os livros poéticos são obras inspiradas por Deus, né, professor Márcio? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sim. E cujas essas mensagens que nós vamos ver hoje, elas marcaram não somente o período em que foram escritos, mas marcam também o tempo em que nós vivemos. Então, tantas e tantas pessoas, como nós já falamos aqui a respeito do conforto, né, buscam conforto aqui nesses livros e são confortados por Deus. Então, ela toca fortemente o coração do ser humano, a profundidade do ser humano, lá no seu mais íntimo, que é no coração, né? É verdade. Quantas vezes, né, professor Márcio, a gente não pega um salmo ali, se começa ali a refletir naquele salmo, meditar e lágrimas vêm, sai lá de dentro da pessoa, né? A esperança renova. Maravilha, com certeza. Você vê uma saída, né? Aquilo que não tinha saída, agora a palavra está dizendo tem saída. Exato. E é aquilo que eu disse, começa a sair das páginas e começa a entrar na vida da pessoa. Exatamente. Isso é o conforto. Por que isso acontece, professor Fabiano? Porque a Bíblia é um livro do céu. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Exatamente. Então, quando abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Nós estamos lendo ali a palavra dele. Verdade. Então, quando ele está nos exortando no sentido de chamar atenção, é porque ele nos ama. Exato. Ele está dizendo, está errado, mude. E ele é longânimo, ele dá tempo para a gente mudar. Um pai carinhoso. Não é como o ser humano que fala de manhã e meio-dia já quer a resposta. Ele não. Ele é um pai carinhoso. Então ele está dizendo, conserta aqui porque eu quero te ajudar mais. É verdade. Mas Deus é santo. Então ele exige de nós santidade. Com certeza. E o que é santidade? Se separar daquilo que não agrada a Deus. Verdade. Isso
tanto de visual, ouvido, falar, tudo, né? Tudo, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não sou, eu tenho uma vida correta, sou uma pessoa honesta. Mas o que você está vendo agrada a Deus? O que está ouvindo, falando? As suas práticas, né? Então isso conduta. é isso que a Bíblia traz. A Bíblia é um espelho, ela mostra pra gente. Com certeza. Por isso que essas verdades produzem fé e esperança nos nossos corações. É verdade. Como destaca aqui a nossa verdade e prática, né? Os objetivos da lição de hoje é destacar aí as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá, conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria e mostrar os princípios práticos para a vida cristã. O ponto 1 da nossa lição, as histórias do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência e a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história, né? Então aqui, como a lição destaca, né, professor Márcio, essa designação de livros históricos, né, é direcionado então aos 12 livros que se iniciam lá em Josué, logo quando o povo entra na terra prometida, né, e se encerra lá no livro de Esther, né, que lá na época, lá depois do cativeiro, lá quando o povo volta também da Babilônia. Então esses 12 livros aí, essa coletânea de 12 livros que formam aí os livros históricos aí do Antigo Testamento. Nós temos outro livro histórico, que é lá no Novo Testamento, que conta a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né, professor Márcio? Já falando depois de Cristo, né? Exatamente. Eu vou destacar aqui, professor Fabiano, no comecinho diz, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Aqui está mostrando a necessidade que nós temos de preparar sucessor. É verdade. Nós que fazemos a obra de Deus, nós temos que preparar sucessor. Sim. Você que é professor, você tem que olhar, pedir a Deus direção e ir preparando alguém também para ser um professor, para ser uma professora. Porque nós não somos eternos. Verdade. Veja, Deus preparou, Moisés preparou o seu sucessor, mas Josué não preparou. Não. E olha a diferença. Quando Josué morreu, a terra ficou sem governo. E a Bíblia diz que foi o pior período que teve, porque cada um fazia o que queria. Verdade. Então a necessidade, você que está em um departamento da igreja, prepare um sucessor. Verdade. Muito importante isso, né? Veja que temos que sempre estar atentos lição a isso, que né? nós aprendemos. Com certeza. Então esses livros históricos, né, professor Márcio, eles podem ser divididos aí em 3 partes, né? Sim. Que seria ali o período teocrático, né? Deus estava no comando, né? Que é a época de Josué, de Juízes e o livro de Ruth também, né? Aí nós temos outra divisão, que é o período teocrático monárquico, né? Sim. Que vai lá 1º e 2º Samuel, que é a época dos reis de Israel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Essa segunda parte. E a outra terceira parte é o período pós-cativeiro, que é o livro de Esdras, Neemias e o livro de Esther, né? Que mostra ali o retorno do povo, né? Cativeiro à sua terra natal, que estava ali totalmente destruída, né? Exato. 70 anos de cativeiro, o reino do sul ali, o reino de Judá foi totalmente destruído, o templo, a cidade, enfim, tudo foi acabado. E quando o povo retorna, eles têm que reconstruir, né? Reconstruir essa terra, né? E essa história de Israel também, professor Márcio, como destaca aqui no final desse primeiro subtópico, né? Nos mostra aí o grande cuidado, né? O grande cuidado de Deus pelo povo, né? Trazendo a certeza aí de que não há outro Deus além do nosso Deus. Que mesmo o povo ali, quando nós vemos nos relatos históricos sendo desobediente, né? Deus dando tudo para eles, eles sempre reclamando, cultuando outros deuses, idolatria, né? Não ouvindo os profetas que Deus levantava, vinha a punição, vinha o juízo de Deus, mas Deus sempre manteve firme a sua promessa. Sempre restaurou.
mostrando que nós já falamos, o controle de tudo. O controle de tudo, né? E é interessante também que eles buscavam outros deuses, mas os outros deuses não tinham solução. Não. Vamos dizer assim, eles faziam até uma ilusão, uma alegria, uma ilusão, mas eles não tinham solução para nada. Então eles olhavam e diziam, não, tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Um exemplo disso foi naquele relato lá do profeta Elias, né? Sim. Quando foi lá o embate com os profetas de Baal, né? Que foi o desafio ali. Então ali foi um relato bem marcante ali, realmente. O povo estava na idolatria, acreditava em outros deuses, e Elias, não, só existe um Deus, então vamos fazer um embate aqui, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo é o Deus que vai ser respeitado. Veja que ponto que chegou o povo de Israel, né, professor Márcio? Saiu do Egito na mão poderosa de Deus. Sim. Atravessou o deserto 40 anos e Deus suprindo as necessidades. Entrou na terra prometida. Depois de um tempo ali, quando entrou os reis, né, eles pediram reis e os reis começaram a comandar Israel, chegou um período que o povo já não sabia quem que era o Deus verdadeiro. Exatamente. Depois de tantos milagres, tantos acontecimentos sobrenaturais que Deus fez para aquele povo, o povo já não sabia quem que era o Deus verdadeiro. E encontramos isso nos relatos, nos livros históricos, né? Na época da monarquia de Israel. E hoje, trazendo para o nosso tempo, é a mesma coisa, professor. Quantas pessoas que vão de um lado para o outro procurando Deus e não encontram? Porque não estão procurando o Deus verdadeiro, estão procurando intermediário para chegar no Deus verdadeiro. Você quer encontrar o Deus verdadeiro? Lê a Bíblia. Dobre o joelho no teu quarto, sozinho, e ore a Deus, que o Senhor vai se revelar para você, eu tenho certeza. Com certeza. Você vai encontrar o caminho certo. Então você vê, hoje nós vemos quantas práticas sendo feitas abomináveis a Deus, buscando sacrifício, um monte de coisa que é feita pelo simples fato da pessoa não querer o Deus verdadeiro, como o povo de Israel. Eles queriam solução. Eles queriam solução rápida. E com Deus não é assim que funciona, é um processo. Mas, se quer buscar o Deus verdadeiro, está aqui, ó, leia a Bíblia. Você nunca leu a Bíblia? Compre uma, ou se tem na tua casa, pegue e leia. Porque Deus vai falar com você muito melhor do que nós estamos falando aqui. Verdade. É bem interessante isso, professor Márcio, que mesmo naquela época, como na nossa época que nós estamos vivendo, né? Como Deus agiu naquela época, Deus continua agindo na nossa época. E Ele vai continuar agindo até que os seus planos aí sejam todos cumpridos. Exatamente. Existem coisas a ser cumpridas ainda, né, professor Márcio? Sim, existe. A volta de Jesus que é iminente, nós vemos os sinais aí, o reino milenar de Jesus, novos céus e novas terras, grande tribulação, muitas coisas ainda para acontecer. O mundo preparando a plataforma para o anticristo reinar. Exatamente. Está tudo acontecendo. Exatamente. E como é que a gente sabe disso? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Em Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Deus continua no comando de todas as coisas. Como o professor Márcio destacou no começo da aula a respeito dessa guerra que está acontecendo aí, muitas pessoas desesperadas, mas Deus está no controle de tudo. Sim. Ah, estamos desesperados porque se soltarem uma bomba vai acabar o mundo. Somente Deus tem esse poder de acabar o mundo. Exatamente. E Ele tem promessa e tem planos para se cumprir. Então não se preocupe. Fique em paz, fique calmo. Confie em Deus. Confie em Deus. Os planos de Deus vão ser concretizados. Pode ter certeza disso. E é interessante também que aí essa é o tipo da promessa que não tem intervenção humana. Não. Deus falou, o meu plano vai ser cumprido. Então, querendo a gente, não querendo, acontecer. As nações querendo, os presidentes querendo, o rei querendo, não interessa. Deus vai cumprir o plano dele. E o plano dele para a nossa vida já é o plano que ele diz, eu quero cuidar de você, mas você tem que dar o sinal que você também quer. Com certeza. Então esse plano para cuidar da nossa vida é preciso que a gente aceite ele como o único Deus. Verdade. E pare de buscar intermediários. Ore direto a Jesus. Ele é que faz a intermediação a Deus. Exatamente. Não é santo, não é santa, não é nada disso. É Deus, é Jesus que faz. Está na Bíblia, né? Não há outro nome embaixo do céu, em lugar nenhum, que tenha poder como o nome de Jesus. Jesus Cristo. E você pode experimentar isso. Faça um teste, experimente. É só querer. Só querer. É só querer. Então, nesses relatos dos livros históricos, né, como destaque no final, demonstram que Deus controla o curso da história, independente do que aconteça. Exatamente. Deus está no controle da história, pode ter certeza disso. Subtópico 2, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel.
São cerca de 400 anos da história, com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdias divinas. O período de Juízes, professor Márcio, foi um dos mais trágicos para Israel, né? Sim. Um dos piores momentos ali de Israel foi esse período de Juízes, né? Pois foi marcado aí por uma extrema apostasia do povo, né? E esse povo que tinha sido escolhido por Deus. Exato. Escolhido e levantado por Deus ali, nesse período teve uma apostasia muito grande, o povo se apostatou de Deus. Foi um declínio muito grande do povo de Israel nesse período. Cada um fazia o que queria, o que achava que era melhor para ele. Não tinha a verdade absoluta, né? Era relativo. Para mim tá bom, é pecado para você, não é pecado para mim. E a Bíblia não existe isso, é verdade absoluta. O que é errado para mim é errado para você, é errado para todo mundo, é pecado para todos. E ali cada um fazia o que queria. Exatamente. E tinha o seu altar, o seu Deus para adorar. Mas é só ver o resultado de tudo isso, né? É verdade. Para onde ia. E os relatos nos livros de Juízes são até espantosos, né? Sim. A gente para ali para ler, para debruçar, para meditar ali nos relatos, nos acontecimentos dessa época. Faziam coisas absurdas. Absurdas mesmo. A gente pensar, meu Deus, está escrito isso aqui na Bíblia. Essa coisa aconteceu, está escrito, é relatado, aconteceu mesmo, pode ter certeza. Então foi um momento muito trágico ali, nessa época de juízes, né? Que os juízes comandavam as tribos ali de Israel. Não tinha um rei, né? Não tinha um líder que comandava tudo, né? Eram vários líderes que comandavam ali as tribos de Israel, né? Então cada um tinha um líder e fazia o que queria, né? Mas o interessante, professor Márcio, que nesse livro de Juízes, né? Nos mostra aí a sistemática que é usada por Deus para com a humanidade. Sim. Não é verdade? O que acontecia ali? Virou meio que um círculo vicioso, né? Sim. É. O povo servia a Deus. Aí tinha um líder lá que é levantado por Deus. Aí esse líder, o juiz morria. Quando esse juiz morria, o povo se rebelava contra Deus. Aí Deus usava uma nação, subjugava o povo, né? O povo era escravo. Aí o povo se rendia a Deus, se arrependia. Aí Deus levantava um novo líder, aí voltava tudo normal. Aí esse líder morria, acontecia tudo de novo. Então virou um círculo, né? É verdade. Um círculo, meio que círculo vicioso ali. Veja o problema do pecado na humanidade, né? Desde a desobediência de Adão e Eva, lá no Éden. O ser humano é inclinado para o mal. O bem está aqui, mas a inclinação puxa para o lado do mal. E é o que eles faziam. É verdade. Eles iam milagres, eles iam Deus libertar, eles iam o exército deles com 1000 homens vencer um exército. Deus vencia por eles, né? Um exército com milhares de soldados. E daqui a pouco eles estavam de novo na idolatria. É verdade. Estavam adorando outros deuses. E aí Deus pegava e subjugava eles de novo. Exatamente. Para mostrar para eles que não tinham outro Deus. Não adiantava, eles tinham que voltar para ele novamente. O povo se arrependia. Deus usava um novo líder e voltava ali. E Deus é tão misericordioso que ele não jogava nada não joga nada, não lança nada em rosto. Você e eu, o que nós fomos no passado para Deus não importa. Não importa. O Senhor pega, purifica, lava, dá uma nova vida, transforma e diz daqui para frente. Exatamente. Ele fazia isso com o povo. E nós aprendemos, Israel. Nós aprendemos, né, professor Márcio, com esse testemunho, né, dessa história do povo de Israel no livro de Juízes, né, nessa sistemática de Deus aí com o povo, né, que se nós formos obedientes, quando o povo era obediente, no período que ele obedecia a Deus, né, desfrutava ali do todo cuidado do Pai. Todo cuidado, toda atenção, né, ele guardava e abençoava aquele povo, enquanto era obediente. Então, se nós formos obedientes, nós também vamos desfrutar desse cuidado do Pai. Ele vai nos guardar, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer, ele vai estar conosco em todos os tempos, em todo o período. Mas quando o povo lá, na época de Jesus, desobedecia a Deus, né, se rebelava, quando a apostasia falava mais alto, né,
eles desfrutavam do quê? Eles sofriam na mão dos inimigos. Porque Deus levantava as nações para subjugá-los. Exato. Eles é uma punição, né? Exatamente. Eles perdiam aquele amparo de Deus. A mesma coisa para nós, se nós formos desobedientes, nós vamos perder esse amparo de Deus na nossa vida. Vamos sofrer com os nossos inimigos também. Vamos perder a paz no coração, vamos perder essa esperança que nós temos, que ela vem de Deus. Com certeza. É tão interessante, professor Fabiano, teve uma guerra lá no livro de Josué, está registrado, que Deus fez chover saraiva, pedra do céu, só na cabeça dos inimigos, e livrou o povo de Israel. Estava um judeu aqui, estava um inimigo ali, a pedra caía nele e matava. Olha o cuidado de Deus. E o povo de Israel ficou todos vivos. Então, vinha direcionada do céu para o cuidado de Deus. Então, é isso que Deus faz quando nós nos propomos a obedecê-lo. Exatamente. Ele livra. Ele tem o seu jeito, ele faz do jeito que ele quiser. Mas você vai ser livre. Eu vou ser livre. Com certeza. Mas tem que ter obediência. Hoje vemos muitas pessoas reclamando da vida, né? Ah, é porque está acontecendo isso. Ah, é porque está acontecendo aquilo. Minha vida não vai para frente. Dá tudo errado na minha vida. Mas você tem sido obediente a Deus? Pois é. Eis a pergunta a ser respondida. Está obedecendo a Deus? Fazer uma análise. Está servindo a Deus? Está buscando a Deus? Aí não adianta você vir correndo para a igreja na hora que está tudo desabando, chegando no limite. Deus vai te ajudar. Deus pode te restaurar. Mas aí você vai ter que ter ali um sofrimento, um período de... Não precisava esperar chegar naquele ponto. Com certeza. É verdade. Você pode se livrar desse período de sofrimento. Não vamos dizer que o sofrimento não vem para todo mundo, mas um período mais difícil se você estiver servindo a Deus. Você tem aquela certeza que Deus está ao teu lado. Jesus falou dos dois construtores. Exato. Os dois fizeram casa. Um fez numa rocha, furou a pedra e fez o alicerce lá embaixo, e o outro fez na areia. Com certeza. A tempestade veio para os dois. O que estava com a casa na areia, a casa dele caiu, a destruição foi total. E o que estava na rocha deu uma tremidinha, mas não aconteceu nada. Ele está falando de vida espiritual, é o que o professor está falando. O crente não passa por dificuldade? Passa. O crente não passa, o crente não é assaltado? O crente não perde familiares? Perde. O crente não sofre acidente? Tudo isso passa, mas não abala, não derruba a casa espiritual dele. Continua firme. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui nesse plano terrestre, na terra, nós estamos sujeitos a tudo. Exatamente. Tudo que o outro passa, nós também passamos. O crente perde o emprego, o que não serve a Deus também perde. É verdade. Então é isso que tem que entender. Com certeza. Há pessoas que acham que agora eu estou na igreja, não pode me acontecer mais nada. Sou imbatível. Não, Deus vai livrar sim, mas nós não estamos livres, como é que fala? Assim, nós temos que passar por isso. Estamos sujeitos. Estamos sujeitos. Só que nós temos uma grande promessa. Jesus disse, eis que eu estou convosco. Amém. Até a consumação dos séculos. Graças a Deus por isso, né? Então a gente enfrenta a dificuldade, mas enfrenta com essa esperança. Com certeza. Com essa paz que a gente tem. Não entra em desespero, né? É verdade. A pessoa que não tem Jesus entra em desespero. Mas mesmo que você está caído, desamparado, distante de Deus, aqui no livro de Juízes nos mostra que Deus sempre está ali pronto para nos perdoar e para nos restabelecer, como ele fazia com o povo. O povo pecava, caía, mas Deus sempre estava ali à disposição, desde que haja aí um arrependimento, coração quebrantado e busca por Deus. Então você pode estar caído neste momento, você pode estar ali destruído, achando que acabou, eu não tenho mais saída. Não, Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para te restabelecer, basta você querer. Basta você ter arrependimento, se arrependa das coisas erradas. É verdade. Peça a Deus, busque a Deus, ore, jejue, leia a palavra de Deus, mas busque mais a Deus, que Ele vai te restabelecer. Você pode ter certeza, Ele vai te restaurar. Assim como Ele restaurou o povo de Israel nesse período do juízo. O povo era destruído pelos inimigos, mas buscava a Deus com o coração quebrantado, com arrependimento, e Deus restaurava aquela terra, restaurava aquele povo diante ali do sofrimento que estavam passando, né, professor Márcio? É verdade. Vou ler um versículo aqui, professor Fabiano. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa, eu os aborreço. Então, tema a Deus. Olha aqui, ó. Se afaste do que não agrada a Deus. Se afaste da arrogância, se afaste dessas coisas, que pronto, o Senhor restaura, Ele dá nova vida, Ele transforma.
Mas é preciso que a gente aceite. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo, exatamente. Primeiro passo. Senão nada vai acontecer. Reconhecer que você está errado e precisa de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não, temer a Deus é se afastar daquilo que não agrada a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Mentira agrada a Deus? Claro que não. Então não minta mais, pronto. Verdade. Não vou mentir, vou falar a verdade. Mas eu vou pagar um preço alto. Pague, mas pague um preço com honra. Verdade. Eu estou pagando o preço porque eu falei a verdade. Com certeza. Pronto, aí você se afastar do mal. Verdade. E Deus vai te abençoar, pode ter certeza. Com certeza vai. Vai te abençoar. Subtópico 3, as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu, e após a sua morte o reino se dividiu, Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios, e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mesmo que pareça, né, que não vai acontecer, o plano de Deus vai ser cumprido. Vai. Nós vemos os relatos dos reis, né? O primeiro rei foi Saul. Mas só que Saul foi um rei escolhido de acordo com os requisitos do povo. Exato. Né? Quando Saul caiu, Deus levantou Davi. Davi foi escolhido de acordo com as virtudes que Deus via em Davi. Era o rei do coração de Deus. Que Deus te escolheu. E depois que Davi, né, saiu do trono, entrou quem? O seu filho, Salomão, que foi ali o rei mais sábio de Israel. Então, os três principais reis, Saul, Davi e Salomão. É verdade. Onde Israel cresceu, né, se tornou uma potência mundial, o país mais rico do mundo. Tinha as maiores riquezas em Israel, era respeitado. Salomão, o rei mais sábio do mundo, vinha líderes, né, professor Márcio, de todas as nações buscar conselhos com Salomão. Olha só que maravilha que era Israel nessa época. Verdade. Que potência. Saul, ele, do meio para o fim do seu reinado, foi uma tragédia, porque ele abandonou a Deus. Ele achou que ele não precisava mais de Deus, ele tinha toda a força e pronto. Então, quando Davi assume o trono, Davi traz novamente para aquele povo a alegria deles serem patriotas, deles terem uma nação, uma identidade nacional. Isso, eles terem uma bandeira, deles terem uma identidade. E Davi fez aquele povo novamente amar o seu país. Quando Salomão assume, já estava essa identidade feita. O que ele fez? Ele alargou as fronteiras, ele alargou os acordos com outras nações. Então veja a importância do povo amar o seu país, acreditar no seu país. E o rei Davi trouxe isso. Exatamente. E ele era segundo o coração de Deus. Ele era perfeito? Não. Não. Tanto que tem relatos dos seus pecados, dos seus erros, né? Mas Deus via nele um desejo, uma vontade de acertar. Exatamente. O que não via no Saul. Outro equívoco, às vezes, professor Fabiano, tem gente que diz, Saul é um rei, foi escolhido pelo povo. Não. Foi escolhido por Deus, mas conforme a necessidade do povo, conforme o professor falou. Deus escolheu, não, é esse aqui para esse povo agora, então vai esse. Os requisitos. Porque se ler no livro de Samuel, vai ver que Deus falou para Samuel, Samuel, amanhã, essa hora, tal hora, vai chegar uma pessoa aqui, você unge ele. Então quem escolheu? Deus. Foi Deus que escolheu. Exatamente. Só que Davi era diferente. Davi era segundo o coração de Deus. Né? Deus sabia que o Davi tinha uma virtude. Né? Ele tinha virtudes diferentes de Saul. Com certeza. Interessante que Salomão foi o rei mais sábio, né? Ele pediu a sabedoria para administrar Israel e Israel cresceu, a nação de Israel cresceu de uma forma sensacional, extraordinária. Só que também na vida de Salomão nós vamos ver que apenas a sabedoria não é suficiente. Pois Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio, né, ele se rebelou, ele caiu, ele pecou contra Deus. Pois nesses tratados com os outros governos, com as outras nações, viam várias mulheres, que eram casamentos, né? E aí cada mulher trazia um ídolo. Aí começou a entrar a idolatria em Israel.
ainda que meio doméstica, porque é lá num cantinho, lá, mas pode fazer. Lá. Mas já entrou, né? Já entrou. Já estava ali, já estava manchando. Deus já não estava se agradando mais. Exatamente. E veja que o próprio Salomão escreveu o versículo que eu li lá, de temer a Deus, né? Quer temer a Deus, se afaste do mal, se afaste da idolatria, da soberba. Mas coisa que ele não fez. Então, muito bem lembrado, só a sabedoria, sem a unção de Deus junto, ela não traz também boas coisas. Com certeza, temos que permanecermos fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Isso sim é garantia. Temendo ao Senhor. Isso sim é garantia da bênção de Deus. Vamos estar firme com Deus. Então, se formos fiéis a Deus, Deus vai estar conosco. E após aqui que Salomão morreu, seus filhos ali, o seu filho que assumiu, né? Que assumiu ali, ele queria impor ali um imposto dobrado, né? Mais caro do que o seu pai cobrava, e que resultou aí na divisão do reino, né? É verdade. O reino do norte e o reino do sul, as 12 tribos foram, as 10 tribos foram para um lado, 2 para o outro, e o reino foi dividido, né? Enfraqueceu o país, né? Exatamente. E novamente ficou fraco. Exatamente. E aí são relatos, né, históricos ali de várias situações de idolatria, de rebeldia, profetas sendo levantados, profetas sendo mortos, e reis ímpios, reis que eram justos. Então, é um relato, assim, da época, né, da monarquia de Israel, assim, que a gente pega muito para os nossos dias, realmente. Exatamente. O que acontecia lá, acontece. O poder humano, né, era muito disputado, era o poder humano. Exatamente. Não era o poder de Deus, era o humano. O homem querendo mais poder e mais. Isso e mesmo. hoje, o que nós estamos vendo? A mesma coisa. Exatamente. Mas ainda tem um povo aí remanescente que está firme, né? Que está clamando e está buscando a Deus. Verdade. E é esse povo que Deus está olhando para ele e dizendo, fica mais um pouquinho firme que eu vou tirar vocês daí. Aguenta mais um pouquinho, né? Ponto 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Subtópico 1. Os livros sapiensais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se, então, à sabedoria prática mais do que teórica. O termo aqui, né, professor Márcio, sapienciais, né, ou sapiência, significa sabedoria. Por isso aqui que são os livros de sabedoria, né? Sapienciais é sabedoria. Por isso que nós encontramos muita sabedoria, aprendemos muitas coisas no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são situações que às vezes nós estamos ali meio que perdidos na vida, às vezes acha ali uma saída através da sabedoria que está nesses livros, né? Já os livros poéticos, né, nos tocam aí nas nossas emoções, né? Mais profundo, pois nós precisamos, tem momentos que nós necessitamos aí desse toque de Deus ao nosso profundo. E nesses livros poéticos, nessas poesias, nós encontramos aí essas soluções, às vezes, para um momento tão difícil que passamos, um momento de conforto, principalmente. Basta abrir o livro de Salmos. Sim. São 150 salmos, tem cântico, tem oração, feita nos momentos mais terríveis da vida dos salmistas, outros no momento mais glorioso que ele estava vivendo. Mas a gente vê a exaltação a Deus, a exaltação a tudo que Deus criou, o livramento que Deus dá. Veja um salmo de Davi, o salmo 23 conhece disso. Com certeza. O Senhor é meu pastor. Olha com firmeza ele fala. Que firmeza. Os personagens da Bíblia eram gente como a gente. Exato. Só viveram em outra época. Passíveis dos mesmos problemas, mesmas dificuldades, exatamente, mesmas angústias. As mesmas dúvidas, fraquezas, falta de fé, tudo isso que nós passamos hoje, eles também passaram. Com certeza. Subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase, é tudo vaidade, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os teus mandamentos. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria.
ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Salomão escreveu, né, professor Márcio, Eclesiastes, né, bem no final da sua vida. Sim. Bem quase próximo ali da sua morte, né? E toda a sabedoria, o poder, a riqueza que ele teve, não foram ali talvez suficientes, né, para ele, pois as suas necessidades ficou ali bem expressas, né? Sim, exatamente. As dificuldades que ele tinha, tanto que ele fala que se precisava de Deus realmente. Ele mostra que ele foi atrás de tudo, de tudo, para ver se preenchia a sua alma, mas nada preenchia. Nada preencheu. Nada. Somente Deus. Somente Deus. Aí depois, por isso ele encerra o livro dizendo: tudo é vaidade. Tudo é vaidade e de tudo que tem, teme a Deus. Exatamente. Porque de nada adiantou tudo que ele teve, né? Então veja, ele, como nós falamos, ele foi um homem mais sábio, mas em certo momento ele se perdeu na sua carreira e começou a confiar muito mais na sua sabedoria do que em Deus. E aí ele passa pelo livro de Provérbios e chega no Eclesiastes falando: eu fiz tudo, tive tudo que eu quis, fiz de tudo, mas o vazio da minha alma só em Deus. Por isso, professor Fabiano, a Bíblia depois fala que Salomão morreu e foi sepultado com seus pais. Por isso que dá no entendimento bíblico, dá para entender que ele se converteu no final da sua vida. Exatamente. Porque ele traz uma mensagem dizendo: eu fiz tudo, mas isso aí não preencheu, eu era um homem triste. Mas como ele reconhece no final... ele reconhece que era somente Deus. Só temendo a Deus que nós vamos conseguir ter paz de espírito. Com certeza. Porque a paz de espírito, a paz na alma, essa é só Jesus que pode dar. Não tem dinheiro no mundo que compre. E essa é a paz que conflita comigo mesmo. Então, às vezes para a sociedade ou para o núcleo lá de amizade, a pessoa é uma pessoa maravilhosa, feliz, alegre, contente. Mas lá no seu íntimo não é assim, porque lá está o conflito. A alma está cansada, está ferida, machucada e precisa de paz. E nada pode dar, a droga, a bebida, nada disso pode dar. Só Deus. Só Deus. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo: quer ter paz de Deus, então você tem que temer a Deus, que a paz de Cristo vai entrar na sua vida. Com certeza. E não precisa fazer nenhum ritual, não. É só pedir de coração. É só orar de coração, mostrar para Deus, falar como nós estamos conversando. Exatamente. Nós dois aqui. Com certeza. Jesus, estou passando por isso e isso. Eu ouvi dois professores falando aí num vídeo. O que o senhor me diz? Vai me dar paz? Ele dá. Pode ter certeza. Com certeza. Se tiver sinceridade de coração, você vai começar a dormir melhor, vai ter pensamentos melhores, tudo vai começar a mudar. Verdade. Porque a sua vida, você começou a entregar ela nas mãos do Criador. É verdade. Ele sabe. Com certeza. Já o livro de Provérbios aqui, que a lição destaca, né? Nos apresenta conselhos práticos, né? Para a nossa vida, para que nós possamos ter aí uma vida cheia de sabedoria. Sim. E sabedoria que vem do alto, principalmente. Então são vários conselhos práticos que encontramos em Provérbios. E o Jó aqui, né? Que é o sofrimento, né? Mostra ali um homem fiel, temente a Deus, né? Sim. Mas que passou ali por vários sofrimentos na sua vida, perdeu muitas coisas, né? Mas que no final, por causa da sua fidelidade, né? Exato. Deus restituiu ali tudo em dobro. Tudo em dobro o Jó recuperou, né? Então, nos mostra que não basta ser fiel a Deus, né? Obediente a Deus, que você acha que tudo vai ser mil maravilha, né? Que nenhum sofrimento vai acontecer, né? O livro de Jó mostra isso. O sofrimento, as dificuldades são para todos. Mas como o professor já destacou, o professor Márcio destacou, a diferença é que nós temos a certeza que Jesus está conosco. Exato. A paz, né, o conforto, a tranquilidade. Você vai colocar a cabeça no travesseiro que tudo vai se resolver. Exatamente. Você tem a certeza que Deus está no nosso lado, né? Subtópico 3, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, 2, que diz: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade.
O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Cantares 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então o livro de Salmos aqui, né, professor Márcio? É o inário de Israel, né? Sim. São os hinos do povo de Israel, né? Por isso que não se fala capítulos e versículos, né? Se fala número, né? Salmo, número tal, e não é versículo, é verso, porque são hinos. Nós temos nosso hino da harpa cristã, né? Sim. Você não vai falar lá hino da harpa capítulo 40, não, se fala hino número 40, Exatamente. hino da harpa cristã. E o livro de Salmos é exatamente isso, é o inário do povo de Israel, né? E já o livro de Cantares aqui, né, professor Márcio? Ele representa um poema de amor entre um homem e a sua amada, né? E os teólogos, né, os estudiosos da Bíblia, eles mostram aqui apontam três temas propostos aqui para o livro de Cantares, né? Primeiro, que seria ali a relação entre Salomão e a Sulamita, Sim. né? O segundo, a relação entre Deus e Israel. E terceiro, a relação entre o cristão e a igreja, né? Então, os três encaixam no livro de Cantares. Os três encaixam. Se for ler ali, você vai fazer essa ilustração ali, os três encaixam com certeza no livro de Cantares, né, professor Márcio? Verdade. É interessante o versículo que destaca, né? Uhum. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Não há lugar para terceiros, viu? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Aí você já mostra tudo, né? Muita gente aí querendo, né, colocar um terceiro no casamento, aí não dá certo. Um terceiro na adoração a Deus, uma ajudinha daqui, dali, não tem. É só assim. É um do outro e pronto. Verdade. Ponto 3. Uma mensagem ao coração. Subtópico 1, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, né, professor? Exato. E Ele age em nosso favor. Exatamente. Só que Ele vai agir em nosso favor quando nós nos inclinamos para Ele. Sim. Através da oração. Aí Deus, que está no controle de todas as coisas, vai fazer as coisas acontecer a nosso favor. O que Deus quer de nós? Submissão. Submissão. Sujeitar a Ele. Se sujeitar a Ele, ou seja, acreditar nele. Exatamente. Em Isaías 46 ele vai dizer que é o Deus do passado, do presente, do futuro, é o Deus que sabe tudo. Com certeza. E que ninguém vai impedir ele de fazer o que tem que ser feito. Com certeza. Agora, nós podemos fazer parte da história. Melhor, nós fazemos parte da história, mas de que lado nós podemos escolher estar? Um lado, né? Nós podemos fazer parte da história ao lado de Deus. Exato. Ou contra Ele, brigando com Ele. Será que vai dar certo ficar contra Deus, brigando com Ele? É verdade. Então, nós estamos vendo, o mundo está nos mostrando. Exato. Aonde você mora está te mostrando, a cidade está mostrando. Você vê as pessoas que estão contra Deus, o que está acontecendo. Então, não é muito mais fácil fazer parte da história ao lado de Deus, o Criador? Esse Deus soberano, né? Soberano. Ele está aqui Sim. uma mensagem de soberania. Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Mas ele age quando o povo clama. Na história, nos livros históricos, nós vemos isso. Exato. O povo se distanciava. Mas quando o povo clamava, quando o povo se arrependia, quando Sim. o povo buscava, Deus soberano, ele agia. Porque nada foge do controle dele. Não. Ele permite que as coisas aconteçam para que o povo se arrependa e volte para ele. Exato. Busque mais a ele. Jesus nos ensinou, nós devemos pedir todas as coisas através da oração. Até o nosso pão de cada dia nós temos que pedir, né, professor? Exato. Então imagina o resto das coisas. Nós temos que pedir, temos que clamar. Clamando a Deus, pode ter certeza que o nosso Deus soberano vai nos atender. Vai. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e o propósito da sabedoria é agradar a Deus.
Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, sabedoria nós sabemos, né, professor Márcio, que é a capacidade de usar da melhor forma possível todo o conhecimento que temos, né, Sim. para agradar a Deus. Exato. Para buscarmos mais a Deus. Isso é sabedoria. E é que nós temos que buscar de Deus. Por que fala que a forma legalista não é boa? Porque a forma da lei, a forma legalista, vai nos colocar acima dos outros. Exato. E a pessoa vai achar que ele é melhor que o outro. Eu não faço o que você faz. Então, por isso que tem que ser um toque divino no coração. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu sou igual ao outro. Exato. E o que aconteceu com ele hoje pode acontecer comigo amanhã. Hoje eu estou vendo a queda do outro, porque ele desobedeceu, ele errou. Mas amanhã pode ser a minha queda. E o legalista não, ele acha sempre que ele já está caindo faz tempo, mas ele acha que não, que quem tem que cair é o outro. Então por isso que tem que ser um toque divino. Tem que ser a mão de Deus tocando na nossa vida, dizendo, você é miserável igual ao outro. Mas a minha mão está aqui para te sustentar. Com certeza. Sem esse pensamento a gente não vai conseguir. Não vai. O legalista não vai. Conseguir. O religioso também não vai, porque ele está fazendo coisas piores ainda, mas está sempre olhando o erro e apontando para o outro. Exatamente. Em busca, né, professor Márcio, essa sabedoria que vem do alto, né? E segue os conselhos de Deus que estão aqui na Bíblia Sagrada. Acabamos de relatar vários aqui que está destacado na lição. Evita aí muitos problemas desagradáveis, né? Ah, com certeza. Que vão trazer aí consequências aí por causa de escolhas erradas, consequências terríveis para a nossa vida. Olha aqui, ó, tomar cuidado no falar. Aí, ó. Ouça mais, fale menos, tenha paciência, espere as coisas clarear. Porque quanto mais nós falamos, mais nós nos complicamos. Verdade. Então, isso é sabedoria divina, é um toque de Deus no nosso coração, dizendo, calma, não fala agora, ouça. Será que foi aleatório que Deus fez 2 ouvidos e uma boca? Não, aqui não. Não foi, né, então? Ele fez justamente, ouça mais e fale menos. É isso mesmo. Então, os exemplos práticos para a nossa vida sim, tá na palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter assim, essa sabedoria, essa mensagem de sabedoria que vem do alto e está aqui relatado na Bíblia, para que nós possamos aí ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida certa, uma vida direita, conforme os mandamentos de Deus, né? E não cair aí em erros, em más escolhas, e ser aí e ter por herança aí as consequências ruins, né, por essas escolhas más. Subtópico 3, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119 e 11. Então, os salmos, professor Márcio, eles nos tocam aí profundamente as emoções, né? Sim. E através aí dos salmos nós podemos aí louvar e engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. É verdade. Né? Também podemos pedir auxílio para Ele na hora do medo, na hora da aflição, através dos salmos. Exatamente. E é interessante, professor Fabiano, que o coração está ligado ao sentimento. Mas o coração que diz a Bíblia é a mente. Então eu escondi a palavra de Deus aqui na minha cabeça, na minha mente, no meu pensamento. O meu pensamento está permeado com a palavra de Deus. Então é essa palavra que na hora da angústia eu vou lembrar.
Mas para mim ter essa palavra aqui na cabeça, tem que fazer o quê? Ler a Bíblia. Exatamente. Não tem como conhecer a Bíblia sem ler. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus, né? Exato. Ler a Bíblia, viver de acordo e desenvolver aí uma vida íntima com o Espírito Quando Santo. chegar uma situação, você vai lembrar, pera, mas eu li na Bíblia que isso não agrada a Deus. Então eu não vou fazer. Verdade. Isso é sabedoria que vem do alto. Né? Sabedoria do alto. A conclusão da nossa lição diz assim: a experiência do povo de Deus na conquista e a posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, ao nós lermos aí os livros históricos e os livros poéticos, nós aprendemos também aí a confiarmos em Deus acima de tudo, né? É verdade. Em todas as circunstâncias. É verdade. Pois o caminho de Deus, professor Márcio, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Ele deseja para nós também é perfeito. Então, nós basta confiarmos e nos entregarmos. É verdade. A Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para ela guiar os nossos passos. Exatamente. E aí sim, a Bíblia Sagrada, ela vai fazer um efeito na nossa vida, quando nós demos valor a ela. Com certeza. Deus abençoe. Deus abençoe.